Bom, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8, versículo 2. Hoje eu quero comentar um pouco e imergir numa cura de Jesus. Jesus curou muitos leprosos, e eu separei uma cura específica de um leproso, porque tinha algumas nuances que eu julgo ser importante a gente destacar aqui, que em outras curas não teve. Jesus queria comunicar alguma coisa com isso. Toda a cura de Jesus, toda a ação de Jesus, ela não tinha valor efetivo apenas na prática daquilo. A cura não servia apenas para curar aquela pessoa naquele momento, mas anunciava um perfil, anunciava algo, um traço do reino de Deus. Então, na verdade, quando a gente encara o texto bíblico, a gente olha o texto bíblico, a gente olha a tipologia do que aquilo significa. A gente vai falar sobre lepra. Aquele leproso muitas vezes significa inclusive curas que o próprio Jesus quer fazer na gente. Então Jesus quer nos ensinar algo a respeito dessa cura, desse leproso. Mas eu queria acessar o texto sob essa perspectiva, sobre algumas transgressões que aconteceram nesse texto, que inclusive nos propõe algumas transgressões importantes para que haja cura. Curioso? Vamos ler, vamos tentar entender isso aí. Mateus capítulo 8, versículo 2. Mateus 8, 2 diz o seguinte: um leproso aproximou-se de Jesus, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. O texto ele começa a descrição dizendo que um moço leproso se aproxima de Jesus. Aqui já começa um problema, porque como a gente sabe, os leprosos eles não podiam se aproximar de ninguém. Na verdade, nessa época, de acordo com o texto de Deuteronômio, o leproso ele tinha que estar isolado. O leproso contagiaria. Lepra é não apenas hanseníase, mas qualquer doença de pele naquela época que poderia estabelecer contágio. O leproso não podia estar junto das pessoas, porque senão ele contaminaria o ambiente, e por isso ele precisava ser isolado. Inclusive tinham cidades para leprosos, cidades para pessoas, não só leprosos, mas pessoas que precisavam estar à margem. Ou seja, a lepra desse leproso não é apenas física, existia uma lepra emocional, gente. Ele estava isolado socialmente, isolado. Mas não era só isso. A coisa para o leproso ainda era pior, porque os doentes de lepra, eles tinham, óbvio, se locomoviam e eles conviviam, mesmo que de longe, com as pessoas sãs. Então os doentes de lepra, eles tinham que avisar quando eles estavam chegando, para passar por entre o povo, e para que as pessoas se afastassem. Eles tinham que gritar sim, eles tinham, de acordo com o texto de Deuteronômio. Eu esqueci inclusive de anotar o texto, eu pesquisei, mas não botei no meu esboço. Ele tinha que anunciar: leproso. Na verdade não era leproso, ele tinha que anunciar: impuro. Agora você imagina, ele era o próprio agente da sua doença social. Olha que isso na cabeça da pessoa não ia dar. Impuro, para que as pessoas se afastassem e o leproso pudesse passar, sem que ninguém fosse exposto, inclusive, àquela doença, ao contágio. Caso eles não fizessem isso, inclusive, eles poderiam morrer apedrejados. Ou seja, dizer e relatar a sua impureza a ponto de afastar quem está ao seu redor, não era uma opção, era um imperativo, senão eles morriam. Senão as pessoas pegariam pedra e apedrejariam ele. Agora me responde, como é que alguém vive assim, gente? Agora me responde, como vive o ser humano que todas as vezes que precisa passar por algum lugar, tem de denunciar a sua passagem de modo a provocar repulsa? Ele era o próprio agente da sua repulsa. Ele provocava repulsa, de modo a fazer com que as pessoas se afastassem dele e liberassem um caminho. Como? Reconhecendo, inclusive, ele era o agente de dizer: eu sou um perigo, se afastem de mim. Imagina como vive uma pessoa assim. Não vive, né? Sobrevive.
sobrevive. Com certeza, a doença desse leproso não era apenas física, era uma doença psicológica, era uma doença social, tinha autoestima, nem existia, né? Era uma autoestima totalmente achatada. E aí a história começa a relatar uma série de subversões, eu diria, uma série de contravenções, uma série de transgressões. O que a gente acabou de relatar aqui, de acordo com a cultura judaica, é um escândalo, é uma transgressão inclusive à lei. É sob esse viés que eu quero acessar o texto, sabe? Uma série de subversões, uma série de proibições sociais. O texto nos coloca aqui, e o mais interessante é que são exatamente essas transgressões, exatamente essas proibições sociais que esse leproso infringiu. Ele foi um contraventor, mas foi exatamente essa contravenção que gerou cura nele. Exatamente isso. E esse texto é um dos textos mais escandalosos da Bíblia, uma vez que nos apresenta um Deus que sugere transgressão e que em si também transgride, e eu vou mostrar. Existe transgressão e contravenção dos dois lados. E o pior ainda, ele não apenas sugere, ele ainda coloca como primazia, como necessário, como imperativo, o fato de que só é possível ter cura integral quando tomamos coragem de transgredirmos os limites do politicamente correto, do que na lei está estabelecido, sabe? É isso, exatamente isso, sabe? Os limites da boa convivência, para sermos curados de verdade. O escândalo do Evangelho de Jesus, expresso aqui, é que só existe cura para quem transgride, e é uma santa transgressão. Não cortem essa fala e postem na internet, né? Por favor. Não, eu vou explicar. Só existe cura para quem transgride, para quem passa alguns limites, para quem está disposto a se arriscar. A minha oração aqui hoje é que muita gente doente hoje aqui seja a maior transgressão da graça possível para ser curado, para ser transformado pela subversão do Evangelho, e tome coragem de dar um passo além das suas vãs convicções, um passo além dos seus sofismas, dessas falsas verdades que muitas vezes a história te impôs, e que só te leva para esse lugar de algema, de doença, de lepra, de afastamento social, de adoecimento psicológico. A minha oração é que muita gente saia daqui hoje com um grito que está preso na garganta, e solte esse grito e diga: definitivamente eu estou livre, definitivamente eu estou curado, definitivamente eu estou restaurado. Mas quais são as transgressões que esse texto nos apresenta, para que a gente possa inclusive transgredi-las na tentativa de ser curado? E eu destaco duas. A primeira delas está aí, ó. Em primeiro lugar, você precisa, como eu diria isso, romper os códigos sociais que te deixam doentes. Romper. No versículo 2 diz o seguinte: o leproso, o que ele fez? Aproximou-se de Jesus. Primeiro passo, aproximou-se. Aqui já é um problema, porque a rigor, gente, ele não podia fazer. A rigor, ele não poderia se aproximar de ninguém sem se anunciar. Impuro. Gente, se afastem de mim. Gente, eu sou leproso. Porque as pessoas não podiam se expor ao contágio. Isso que é o mais interessante nessa história. Sabe por quê? Porque o leproso fura todos os códigos sociais e vai em direção a Jesus para ser curado. Como era previsto na lei, se o leproso não anunciasse a sua lepra, as pessoas notassem, as pessoas anunciariam que tinha um leproso ali. O próximo passo é todo mundo ao redor pegar uma pedra e atirar no cara. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o leproso arriscar a vida, porque se ele fosse descoberto, ele morreria. Mas entre a dúvida de uma iminente morte
e a possibilidade de ser curado por Cristo. Aquele homem sai do seu casulo, aquele homem sai das suas limitações sociais, aquele homem fura os códigos sociais e com coragem rompe todo e qualquer código, sabendo inclusive que isso poderia lhe custar a vida, e diz: mais vale ir a Jesus, ir atrás de Jesus para a minha cura, do que a minha própria vida. Hoje eu levanto, eu me arrisco, eu transgrido o politicamente correto, eu quero ser curado. Que decisão! E aí eu preciso te perguntar: quais são os códigos sociais que talvez param pela sua história ou pela sua mente? Esses lugares limitantes que você pensa que inclusive se protege, mas só te causa lepra. Quais são os códigos sociais que hoje te impedem de ir a Cristo para ser curado? Tem gente aqui, por exemplo, que não vai a Cristo para ser curado porque tem uma aparência a manter, uma fama a manter. Não, eu não posso ir a Cristo para ser curado, sabe por quê? Porque como que eu vou expor minha fraqueza? Tem que segurar a pose, tem que sorrir, fingir que está tudo bem, sabe? Não sabe pedir ajuda porque não quer revelar as suas chagas. Tem gente com medo de revelar a chaga aqui, e por causa disso apodrecendo debaixo da roupa, debaixo da sua máscara. Vocês lembram de Naamã, gente? Lembra? Naamã se escondia, o grande general, todo poderoso, mas estava podre por dentro. Tem gente aqui que mantém essa fama, essa coisa de estar forte, mas quanta gente aqui está despedaçado por dentro, mas que não ousa levantar a mão em sinal de socorro, dizendo: por favor, me cura. Porque pensa: o que os outros vão achar de mim? Vão achar que eu não sou forte? Vão achar que eu não dou conta? Então, para você, diariamente, você grita na sua consciência: impuro, impuro. Aí está na sua cabeça. Inclusive isso impede um monte de gente de chegar até Jesus, e você de chegar até Jesus para ser curado. Você é o seu próprio algoz. Tem gente aqui que não vai até Jesus para ser curado porque tem medo do apedrejamento. Afinal de contas, se descobrirem as minhas chagas, vão tacar pedra. Talvez não de forma física, mas existem guetos de isolamento social. Como é possível isso aí? Você fez isso? Você é um adúltero. Como é que eu vou a Jesus? Eu não sou digno. Meu querido, e a gente começa a se afastar. Você já fez tanta besteira, você já caiu tanto, já errou tanto, que não tem como mais se aproximar de Deus. Sabe, esse código, gente, na nossa cabeça, essa semente do diabo, sabe, prende a gente, que no fundo sabe que a gente precisa de cura, mas não se move porque pensa assim: e se me apontarem? E se me descobrirem? E se me julgarem? E se lembrarem do meu passado? E assim como o leproso poderia ter ficado paralisado pelo medo do apedrejamento, muita gente hoje aqui morre espiritualmente porque prefere se esconder atrás de uma reputação do que se arriscar-se a mostrar suas chagas e ser curado definitivamente por Cristo. Tem gente que não vai até Cristo para ser curado porque é orgulhoso, tem orgulho, porque inclusive vai ter que voltar atrás de muita coisa que disse a respeito do próprio Cristo, a respeito da própria experiência com Cristo e a experiência religiosa. Talvez você já disse assim: buscar Jesus, ser crente é coisa de gente alienada, é coisa de gente que não sabe muito bem do que fala, é coisa de gente que é frágil da sociedade, é coisa de gente que não sabe pensar, sabe? Buscar Jesus é coisa de gente sem cultura. Mas só você, meu querido, não percebe que enquanto você se prende a esse código da cultura, daquilo que você colocou, você continua escondendo ferida que está te matando, continua com o coração cheio de lepra emocional, preso na solidão, preso na ansiedade, preso no vazio, porque a lógica cartesiana, científica, o teu pedigree ideológico, científico, cultural, não está te preenchendo.
Mas Cristo fala: ei, não adianta procurar no lugar onde a cisterna é rota, venha para mim que sou fonte de água viva. Aleluia. Sabe, gente, esses códigos sociais são como vozes que gritam dentro de nós: não vá, impuro, não se aproxime, você não pode. Mas Jesus nos coloca nesse texto a boa nova, a boa notícia do Evangelho é de que vale a pena romper todos esses códigos, vale a pena arriscar a reputação, vale a pena arriscar a cultura, vale a pena arriscar a aparência, sabe? Vale a pena quebrar essas amarras e correr até Cristo, porque Ele é o único que pode dizer hoje para você: eu quero, seja curado no meu nome. Aleluia, glória a Deus. E o texto continua, ele diz o seguinte: o leproso, aí vem o caminho da cura, olha o caminho da cura pela transgressão, né? O leproso se aproxima de Jesus sem anunciar, isso que diz o texto. Agora preste atenção, olha essa coragem, porque poderia custar a vida do leproso, mas ele vai em direção a Cristo. Sabe por quê, gente? Porque havia alguma coisa em Jesus que não ameaçava aquele homem. Aquele homem sentiu segurança. Havia alguma coisa que não ameaçava. De alguma maneira ele se deu conta de que estava diante de alguém que o receberia, de alguém que não o denunciaria, de alguém que o acolheria. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é extraordinário, gente. Por isso, vale a pena a gente se aproximar de Cristo, porque Jesus não veio para nos denunciar, gente, para apontar o dedo, mas para nos receber nas nossas angústias, para nos receber nas nossas misérias e para responder ao nosso clamor. Hoje o Senhor te fala, no nome de Jesus: é tempo de romper com todos os códigos sociais que te mantêm doente, leproso, marginalizado, porque te impedem de chegar a Cristo. Ele é a única cura para nossa chaga, para nossa alma. Em primeiro lugar, existe um lugar de rompimento de códigos sociais que muita gente tem que fazer aqui. E em segundo lugar, eu termino aqui, eu tenho 2 pontos hoje. O texto continua dizendo o seguinte: o leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes me purificar? Jesus responde: eu posso, seja purificado. Esse purificar aqui, ele conota qual é o tamanho da abrangência da cura. Sobre qual tipo de cura o texto está falando? Essa é a pergunta. A palavra purificar no grego aqui tem uma profundidade muito maior do que simplesmente limpar a pele, cuidar por fora. O homem estava pensando na sua enfermidade, mas essa cura, essa purificação está extrapolando o que acontecia no físico, porque o ato de purificação é necessariamente abrangente. Ele toca o sintoma, invade a região da causa, mas para purificar o que é a raiz, ele muda a raiz. Sabe, gente, não é apenas aparar as arestas, não é apenas podar as folhas, é muito além disso, é trocar a raiz, é replantar a árvore, é mudar o nascedouro. E esse é o princípio do podes purificar-me. E aí existe um outro gesto politicamente incorreto, mas agora não tendo como agente o leproso, mas tendo como agente o próprio Cristo. O outro gesto politicamente correto aqui, mas que fala algo extraordinário de Jesus, é que Jesus, esse ser humano, é de fato um ser que se esvaziou. Esse ser supremo, perdão, é de fato um ser que se esvaziou, porque quando você se aproxima de um ser majestático, de um ser supremo, todo poderoso, que é Senhor, que reina soberano sobre tudo, sobre todos, que está num patamar superior, a gente espera algumas coisas, sabe? A impressão que a gente tem é que, por mais que a gente esteja, por mais que a gente tente se aproximar, ainda vai estar infinitamente distante dele.
Mas com Jesus é diferente. O que a gente esperaria de um ser como esse? Para curar, uma palavra basta, é ou não é? Seja curado, acabou. Não é isso que Jesus fez. Com Jesus é diferente. A ordem dada à distância poderia ser suficiente, porque bastava uma palavra para o leproso ficar curado. Afinal, tocá-lo seria transgredir a regra e tornaria Cristo impuro. Essa é a verdade do texto. Tocar é fazer com que a doença ganhe sobre o Cristo. Mas com o Filho de Deus, gente, é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Ele é supremo, Ele é majestático, soberano Senhor. A vontade dEle não pode ser constrangida. Sua palavra seria suficiente, mas Ele é diferente. Por quê? Porque Ele estende a mão e toca o leproso. Isso é lindo demais. Ninguém faz isso. Ninguém deveria fazer isso. Ninguém toca o leproso. Leproso é ameaça à saúde pública. Ele tem que ficar sozinho, ele tem que ficar distanciado. Ninguém pode tocar, sabe? Tocar um leproso é contrair uma enfermidade. Mas o Filho de Deus, todo amor, o Filho de Deus supremo, soberano, que não pode ser constrangido, não é obrigado a tocar ninguém, mas toca. E aqui a gente aprende uma das coisas mais bonitas a respeito de Jesus. Os fatos dizem que o leproso contamina o que toca, mas a última palavra de Jesus através desse texto não é da lepra. Em Cristo a lepra é que some quando é tocada pelo Senhor da cura. Aleluia! E o texto continua dizendo que Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: seja purificado. E é interessante, sabe, que o termo em grego usado para estender a mão não é simplesmente um toque. Não, estender a mão aqui é veementemente tocá-lo. É como se Jesus estivesse dando um abraço de urso, abraçando o cara. E aí a coisa fica mais legal ainda. Você imagina quem está ao redor vendo isso? Você imagina para o próprio leproso. Vocês percebem a dimensão da cura, que é muito mais abrangente? O leproso parou, Jesus abraçou. Quando Jesus abraça, quando Jesus faz isso, Ele está ampliando, levando para um outro patamar a abrangência do que é ser curado por Ele. Senão, vejamos, um ser humano que vive provando ou provocando rejeição a respeito de si, por onde passa, ele próprio se anuncia impuro, impuro. Esse ser humano recebe um abraço com todos os predicados do Mestre Jesus. Sabe, isso sem dúvida nenhuma estabelece uma nova dimensão a respeito do que é cura. E principalmente mostra que em Cristo nós somos aceitos antes de sermos curados. Oh, aleluia! Nós somos abraçados antes de sermos limpos. Eu amo pregar sobre a graça. Não tem nada igual. Nós somos aceitos antes, gente. Se a gente autoproclama a nossa morte social e psicológica, eu sou impuro, impuro. Jesus, Ele vai ao nosso encontro e a gente fica estatelado, porque a gente inclusive não consegue se perdoar. Mas Jesus fala assim: vem cá, eu tenho um abraço de urso para te dar. Do que de fato Jesus está curando aquele homem? Do que? O que Jesus está tentando dizer para esse leproso? Sabe, Jesus está dizendo o que Ele está falando para muita gente doente hoje aqui, fisicamente, emocionalmente,
espiritualmente, sabe? Jesus está falando assim: eu quero te curar. Não é porque você pede, é simplesmente porque, nem porque você merece. Eu quero te curar porque essa é a minha essência. Eu te amo porque eu aceito você do jeito que você é. Eu quero abençoar você porque você é alguém que eu amo, independente da forma como você esteja, do sofrimento que você tenha se abatido sobre você. Diz o Senhor: com amor eterno eu te amei, e com amor eterno eu paguei todo o preço pelas suas chagas, e não existe nada que você possa fazer para que eu te ame menos, e não existe nada que você possa deixar de fazer para que eu continue te amando mesmo assim. Só venha e deixa eu fazer a obra na sua vida. Assim diz o Senhor: eu não preciso primeiro purificá-lo para então querer você. Primeiro eu te quero e depois eu te purifico. Assim diz o Senhor: só venha, dê o primeiro passo. É hora de transgredir esses padrões sociais. Isso aí que você pensa que te protege, essa forma de pensar que te protege, sabe? Mas na verdade só alimenta aquilo que te esvazia, que te carcome por dentro. Venha e deixa que eu te faça o resto. Deixa que não apenas a minha palavra te cura, mas o meu abraço te liberta e te transforma. Isso me leva ao segundo ponto. Em segundo lugar, a cura que Deus tem para a gente não é apenas física, mas é uma cura em todas as dimensões. Jesus quer muito mais do que dar uma cura para o corpo. A cura que Ele tem para a gente é uma cura holística, total, plena, cabal. É isso, sabe? Se a pele daquele homem foi curada por uma palavra de Jesus, naquele toque, naquele abraço, Jesus curou a alma daquele homem, resgatando o seu lugar na sociedade, e resgatando sobretudo a sua, essa é uma palavra cara que eu quero trabalhar, identidade. Porque, gente, isso é muito comum, convenhamos, o sofrimento mantém refém a nossa identidade. Tem muita gente que é o que sofre, inclusive toma o nome das suas resoluções, sabe? É isso, é exatamente isso que acontece, é coisa comum, sabe? E não tem nada pior na vida do que quando o sofrimento passa a dar o tom de quem nós somos, dar o tom, estabelecer o ritmo. Não, eu sou o que eu sofro. Você já encontrou pessoa cujo sofrimento forjou a identidade dela? Você já encontrou pessoas assim? A gente acaba ganhando o nome das nossas faltas, ou como agentes, ou como inclusive vítimas, né? Assim, muitas vezes nós somos agentes das nossas irresoluções, mas muitas vezes nós somos vítimas. E a gente inclusive introjeta aquela falsa realidade a respeito de quem nós somos, e aquilo acaba tomando a nossa identidade por completo, sabe? Você já viu gente assim? Prazer, meu nome é divorciado. Prazer. Não importam quantos capítulos novos eu tento escrever, dentro de mim ainda repito a mesma frase: eu fracassei, deu errado comigo, eu não consegui manter minha família, eu não consigo viver além daquilo que se quebrou. Eu me sinto dessa forma, por mais que eu tente, minha mente sempre volta para o peso daquilo que eu perdi. Tomou o nome de quem eu sou, sabe, prazer, meu nome é divorciado, sabe, eu me apresento à vida, mas sempre atrás de uma máscara, sempre, eu nunca digo meu nome, eu sempre digo a minha ferida. Prazer, meu nome é órfão. Eu sei que eu posso sorrir, eu sei que eu posso conquistar, mas no fundo, bem lá no fundo, eu sempre me vejo como aquele que não tem ninguém para chamar de pai. Eu sempre me vejo aquele como quem não tem onde repousar a cabeça como filho, sabe? Aquele que sempre largou atrás na corrida da vida. Afinal de contas, todo mundo tem família e eu não tenho. Ou eu fui interrompido no meu processo de família, e só o que eu faço é olhar para dentro de mim e enxergar a ausência. Meu nome é falta. Prazer,
Eu sou viúvo. O tempo passa, mas dentro de mim, tudo ainda está parado naquele momento, naquela despedida. Olhando na mesa um corpo gélido, ali parou minha vida. Parece que eu fui sepultado junto, sabe? Eu até caminho, eu até vivo, eu até tento sorrir, mas sempre que penso em quem eu sou, o que me vem à mente não é meu futuro, é a metade de mim que me falta. E eu me defino não pelo que posso conquistar, nem pela pulsão de vida, me defino pela ausência. Meu nome é saudade, e hoje eu moro no meu passado. Prazer. Eu sou mãe solteira. Não importa quanta força eu tenho, não importa quantos sonhos eu guarde, quando olho para mim mesma, parece que só consigo enxergar luta, só consigo enxergar cansaço, só consigo enxergar peso. E aí não tem jeito, as dúvidas me vêm, as perguntas me vêm. E quando os filhos forem embora, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ter alguém para compartilhar a vida comigo? Antes de falar meu nome, eu falo a minha batalha. É isso, eu sou definido por ela. Antes de me enxergar como mulher, eu me enxergo como escrava. É o que eu sou. Prazer. Eu sou adúltero. Eu sei que Deus já me perdoou, mas quando eu me olho no espelho, é como se o erro ainda tivesse gravado em mim. Está lá. Está lá, por mais que Jesus já me dissesse que eu sou filho, eu me vejo como um pródigo, eu me vejo como a antítese do Evangelho, um traidor. Prazer, eu sou adúltero, eu não consigo pronunciar a minha história sem lembrar da queda. Eu não me enxergo como alguém amado, eu me enxergo como alguém marcado. Não é o que dizem de mim, é o que eu digo de mim mesmo. E o meu nome é traição. Prazer. Eu sou viciado. Eu tento acreditar em mudança. Eu tento toda vez. Mas sempre que penso em quem eu sou, é como se correntes estivessem amarradas aos meus pés. É como se cadeias estivessem amarradas às minhas mãos. Eu me sinto preso, não me importa o quanto eu caminhe. Não importa o quanto eu caminhe, eu sempre me enxergo voltando para o mesmo lugar de dependência. Eu não me livro, não me sinto livre. Eu me vejo refém, não me vejo filho, eu me vejo escravo. Ah, gente, quando a identidade da gente é engolida pelo nosso sofrimento, nós nos tornamos os mais miseráveis dos seres, porque nós nem nos enxergamos mais. E aí que mora o problema. E aí isso, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. Porque quando o sofrimento dá o tom da nossa identidade, não estamos interessados em mais nada, em absolutamente mais nada e nem mais ninguém. Quando o sofrimento, gente, é a base do nosso viver, nos alimentamos desse desejo mórbido, desse desejo automutilante de sermos a nossa dor. Mas a história não para aí, porque mesmo leproso como somos, que muitas vezes temos chagas expostas ou as escondemos, se aproxima Jesus. Aí ele se aproxima e, mais do que dar uma palavra de cura, nos toca, nos abraça. Jesus nos abraça em toda e qualquer tipo de lepra. Ele dá um abraço na nossa dor hoje, aqui, essa manhã. E óbvio que se apresenta diferente. Prazer. O meu nome é Jesus. Eu não vim para te condenar, eu vim para te curar. Prazer, o meu nome é Jesus. E a minha cura não é apenas física. Ela alcança a sua mente, ela alcança a sua alma, ela alcança o seu coração. Ela conta a sua história inteira e ela refaz a sua história. E hoje eu não toco apenas na sua ferida física, eu curo, eu ressignifico, eu inauguro um novo tempo de dor cicatrizada e vida em abundância em mim. Prazer.
Eu sou Jesus e hoje eu não dou ordem apenas à sua doença, não. Eu te recebo em meus braços e no meu abraço de urso, eu te recebo como filho e filho amado. Prazer, eu sou Jesus, que recebe inclusive o órfão e transforma a ausência em lar. Prazer, eu sou Jesus, que recebe o divorciado e faz sonhos novamente de família, e tem uma nova vida sempre, um novo começo sempre. Prazer, eu sou Jesus, que recebe a viúva e transforma o luto em esperança, a perda num novo ciclo. Prazer, eu sou Jesus, que acolhe a mãe solteira e transforma a luta diária em semente de amor e de vitória. Prazer, eu sou Jesus, que toma qualquer vício, qualquer prisão e substitui pela única dependência que gera vida, a dependência em mim, Senhor dos senhores, que te ama. Prazer, eu sou Jesus, que pega qualquer traição e faz daquilo apenas um lugar quebrado ou matéria-prima, para que ali possa renascer a semente do Evangelho e a vida em abundância brotar novamente. Prazer, eu sou Jesus, que acolhe você em todas as suas dimensões, que não cura somente o seu corpo, mas que refaz a alma, reconstrói a história e aponta para um futuro e planta em você uma vida de vitória. Sabe quando Jesus toca aquele homem, Jesus está dizendo: meu filho, você não é o que você sofre. O que você sofre não é você, cara. Você não é o resultado das suas dores. Você não é o resultado das suas irresoluções. Em outra palavra, Jesus está falando: chega de se machucar. Em outras palavras, Jesus está falando: chega dessa falsa identidade, dessa pseudo-identidade, sabe, que só te mutila, em nome de você, em nome de uma piedade justa, se autopune e te joga em direção à lepra. Chega disso, sabe? Chega dessa lepra existencial que vai comindo a sua alma por dentro e vai te matando de dentro para fora. Chega de ter essa marca existencial que te apequena numa vida que Deus tem para você, que veio para que a gente tenha vida e você a tenha em abundância. Chega dessa autopunição, chega de estabelecer uma existência sempre menor. A partir de hoje, Jesus fala para muita gente aqui: você está limpo, não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora, limpo. E o que esse texto declara a respeito de quem somos? Em primeiro lugar, todos nós em alguma medida somos leprosos, é óbvio. Existem feridas. A vida é uma constante ferir-se e fazer cauterizar, ou que isso sirva ou como plataforma para o sucesso, ou para muitos, como plataforma de morte. De que é isso, é exatamente isso, sabe? A pergunta que eu te faço hoje é: qual é a sua lepra? Qual é a dor que te limita hoje? Hoje você precisa dar nome para a sua dor. Prazer, eu sou isso. Hoje você precisa apresentar, para que Jesus possa se apresentar. Só teve cura para esse leproso indo em direção, transgredindo algumas coisas para ser curado. Mas esse leproso também nos ensina que o caminho de saída para uma cura é o que Jean-Paul Sartre definiu da seguinte forma: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz
com que a vida fez você. E não existe outro caminho para cura, gente. E cura, eu digo no sentido amplo, do que essa transgressão máxima de ir a Cristo. De ir a Cristo. A gente cantou hoje, eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou. Como não lembrar daquela mulher que foi encontrada no ato de adultério? Ela não foi, levaram. E Jesus começa a escrever na areia. Os caras queriam apedrejar. Jesus escreve. É óbvio que a gente queria saber o que escrevia Jesus ali. A tradição diz algo, e eu vou usar como recorte. Aqueles fariseus estavam ali porque em nome da lei podiam apedrejar, como podiam apedrejar também o leproso. Todo mundo pega pedra. Todo mundo pega pedra. E daqui a pouco Jesus está com ela ali. Eles queriam pregar uma peça em Jesus, porque se Jesus fala assim, olha só, a lei fala para apedrejar, apedreja. Que tipo de Deus é esse que mata? E se Jesus fala assim, ó, não faz isso não, ó, ele está ferindo a lei de Moisés, isso aí não vale nada. Mas Jesus cala, porque ele não tinha o que fazer. Mas ele começa a escrever na areia, começa a escrever, todo mundo esperando a resposta. O Senhor dos Senhores, aquele que podia condenar, estava ali escrevendo, escrevendo. E daqui a pouco, enquanto escreve, alguns dizem, a tradição diz que ele começa a escrever inclusive as lepras de quem queria apedrejar: adúltero, assassino, ladrão, ganancioso, bate na mulher, viciado. E daí aqueles caras começam a olhar aquilo e começam a se repetir no espelho. E daqui a pouco Jesus só vira e olha a mulher aqui acabada. A mulher aqui, Jesus olha para frente e fala assim: é o seguinte, se você quiser apedrejar, você pode apedrejar, mas quem não tem pecado, atira. E sai um, sai outro. Daqui a pouco aquela que seria agente de morte, aquela que está ali, Jesus não está curando apenas o adultério daquela mulher, Jesus está curando aquela mulher como um todo. A mulher fala: e aí, o que eu vou fazer agora? É assim, acabou, não tem justiça. Aquela mulher olha para Jesus, Jesus fala assim: filha, olha só, onde estão aqueles que te acusam? E ela falou: eu não sei, foi todo mundo embora. Mas aquele que era o único que não tinha pecado podia condená-la. Ele devia fazer alguma coisa. Aí os religiosos vão falar que aí começou, isso aí não, tem que punir. Jesus não abre margem para o erro. Ele fala assim: não, eu também não te condeno, mas vai, não erra, tenta não errar, vai, faz diferente da próxima vez. Você percebeu que o pecado em si traz suas consequências, só vai, tenta acertar. Eu também não te condeno, pois é Ele que toca. É Ele que toca. E a fala cura, mas o toque restaura, estabelece, faz tudo novo. Às vezes a vida, por N razões, impôs sobre nós uma sensação de que em algum momento a gente se perdeu, sabe? A nossa identidade tomou forma pelo nosso problema, pelas nossas resoluções, pela nossa falha, pelo fatalismo histórico, sabe? E a gente vai se perdendo, nós vamos se perdendo. E de que em algum momento a gente deixou de ser por ser e passou a ser por sofrer. Eu sou o que eu sofro, eu sou o que eu sofro. Ou passo a ser por representar um papel, porque eu preciso representar esse papel dentro da sociedade, mas eu não sou isso aqui, mas eu estou representando. Então eu tomo um papel social, uma mentira a respeito de mim para sobreviver, mas está me matando. Ou passo a ser por ter alguma coisa importante de alguém, eu quero ter algo, então eu sou aquilo. E a gente fica com aquela sensação de que não sabe mesmo quem é. A gente até sabe os papéis que representa, a gente sabe as coisas que faz, mas a gente vive uma mentira. A gente vive uma vida mascarada. A gente até sabe os sonhos que sonham, mas a gente sonha os sonhos reféns de um papel, de uma justificativa à sociedade, não são os nossos. A gente sabe o que esperam da gente, mas a gente não sabe mais quem nós somos. Nós nos perdemos. Parece que a vida da gente foi reduzida a um papel. Sabe qual é? Aquele papel da chaga, impuro. A irresolução nos define.
é muito duro, o sujeito dá conta de que não sabe mais quem é, mas sabe que papel representa, e que papel querem que ele represente. Ele acaba vivendo aquilo ali, pelo protocolo, e apodrecendo por dentro, e a gente se perde, ou se perde no que sofre, ou se perde nas demandas que são feitas em relação a gente, ou se perde nas tentativas da realização de sonhos que acabam em frustração e angústia. Mas o texto nos aponta, foi nesse momento de quebra de paradigma, de subversão do status quo, que poderia custar a vida a esse leproso, que ele gritou: independência ou morte, eu vou a Cristo. Eu vou a Cristo. E o mais legal é que para quem espera uma cura superficial de Cristo, ele é surpreendido por um Deus que antes de nos curar, nos recebe. Nos recebe, nos abraça e nos ama, independentemente de quem somos ou deixamos de ser. Que amor é esse? Hoje Jesus não tem apenas cura para você, hoje Jesus tem algo muito maior que isso, muito mais abrangente para você. Sabe o que Jesus tem para você hoje? Hoje Jesus tem toque para você, toque, tem abraço, tem vida abundante para você. Por isso, no nome de Jesus, vá a Cristo hoje. Talvez esse eu vou a Cristo, que é a sua decisão hoje, significa para muita gente aqui: eu vou frustrar as expectativas da minha família a respeito do que eles querem de mim. Eu vou a Cristo, eu vou a Cristo. Eu vou frustrar as expectativas da cultura a respeito do que pensam que eu tenho que fazer. Eu vou a Cristo. Esse eu vou a Cristo para alguns aqui significa: eu vou frustrar a minha mentalidade cartesiana, plausível, racionalista, que não entende um Deus que está acima das explicações, que não entende um Deus que está acima do que é plausível. Mas aí a gente vai adoecendo por dentro, em nome das vãs convicções. Mas Jesus fala: para de ser bobo, venha a mim. Eu vou a Cristo. Talvez para alguns significa: eu vou ter que rever a minha apreensão a respeito do mundo, a respeito das pessoas que me cercam. Eu vou frustrar a opinião dos outros ao meu respeito, e as expectativas que ele tem de mim. Eu vou a Cristo. Mas talvez hoje você tenha que falar: chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver e conviver com a minha lepra, lidar com isso que está me comendo por dentro. Eu não aguento mais rezar a cartilha, agradar a todo mundo, agradar, inclusive ser leal às minhas feridas, ser leal às minhas inconsistências, e ir perdendo vida diariamente, e vazando vida diariamente. Hoje eu decido: eu vou a Cristo, eu vou em direção à minha cura. Duas coisas. Número 1, hoje é manhã de rompermos com códigos sociais que nos afastam de Cristo que nos cura. Quais são eles? Em segundo lugar, no nome de Jesus, é dia de nos permitirmos sermos tocados por Cristo. Ele é a única fonte de cura que podemos ter. Que Deus seja louvado. Você quer começar uma vida nova com Cristo hoje, aqui, essa manhã? Talvez você veio aqui tentando buscar algo, e a palavra de Jesus é: transgrida aquilo que te impede de chegar a Jesus e que te gera cura. Você quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa manhã? Então feche seus olhos nesse momento. Se você quer começar uma vida com Cristo, e eu vou pedir que nesse momento você ore ao Senhor no seu coração, e repita assim para mim. No seu coração diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida hoje, muda minha história hoje. Entra no meu coração, faz tudo de novo. Eu me entrego a Ti. Agora me cura, me preenche. Eu sou Teu. E assim eu oro
no teu nome, o nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto agora, se você orou. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu estou vendo você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá debaixo da galeria, tem alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém debaixo da galeria? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Lá em cima na galeria, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém na galeria? Mais alguém? Deus te abençoe. Tem alguém aqui hoje voltando para o Evangelho? Quem está voltando para o Evangelho hoje? Levanta a sua mão, onde você estiver. Tem alguém voltando para o Evangelho hoje aqui? Lá em cima na galeria, aqui embaixo, lá debaixo da galeria. Todos que levantaram suas mãos, todos ainda de olhos fechados. Se você levantou a sua mão, levante sua mão lá no alto agora. Levante, eu quero orar com você. Isso. Levante sua mão lá no alto, eu quero orar com você. Isso. Vou pedir que são muitas mãos levantadas. Você lá na galeria, faça o seguinte: eu quero fazer um ato agora. Um ato de entrega física. Se quando a gente vai a Cristo e a gente é tocado por Ele por cura, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, e que quem está do lado dessa pessoa abrace agora. É como se Cristo estivesse tocando, sabe? Isso, fique de pé no seu lugar. Se você levantou a sua mão, fique de pé nesse momento. E a gente vai abraçar, isso, a gente vai abraçar essas pessoas nesse momento. Lá em cima também a mesma coisa, tá? As mãos levantadas, o povo já está lá. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Gente, esse abraço que vocês estão recebendo agora, sabe o que quer significar? É o seguinte, é como se Jesus estivesse falando assim: mais do que te curar, eu quero te restaurar por completo. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Que Deus seja louvado. Agora, pessoal, olha para mim aqui, o pessoal da igreja. Eu queria também fazer mais um apelo para a gente agora. Todas as nossas lepras nesse momento, as nossas chagas, não estou falando de pecado, também tá nesse bolo, mas tudo aquilo que é ausência hoje, tudo aquilo que provoca uma abertura no nosso coração hoje. Você está passando por um momento até como esse? Se esse é o seu caso, eu quero que nesse momento, se você quer ir a Cristo para dizer: Senhor, por favor, eu preciso do teu toque. Senhor, por favor, eu estou indo em direção à sua cura. Se hoje você vive esse lugar de ausência, de machucado, mas você quer falar: eu me posiciono diante de ti, Jesus, vem e me cura. Fique de pé no seu lugar nesse momento. Diga: vem, me cure, Senhor, me transforma, Senhor. Isso, fique de pé no seu lugar. Isso. Toda a ausência, tudo aí que está aí dentro, que você precisa colocar para fora, que você precisa falar assim: olha, eu não tenho para onde ir, eu tenho só a ir ao Senhor. Só tu tens as palavras de vida, só tu tens. Tem mais alguém? Porque daqui a pouco a gente vai começar todo mundo a ficar de pé, e eu preciso saber quem são as pessoas agora, para que a gente faça algo. Acabou? Isso. Vai, que senão a gente não vai conseguir terminar. Isso, é isso. Você quer colocar alguma ausência diante de Jesus agora? Fique de pé. Agora, eu quero que... Isso, vou esperar mais um pouquinho. Todos que estão sentados, abram seus olhos agora. Eu sei que é difícil, mas eu queria que se tiver pessoas juntas, a gente vai fazer assim. Mas se não, eu queria que cada um que está aqui não fique com vergonha nesse momento, que você fosse resposta de Deus para essas pessoas. É o abraço que curou, certo? Sabe o que eu quero de você nesse momento? Se você está sentado, líder de célula, pessoal daqui também, já vou pedir ajuda. A gente vai individualmente em cada uma dessas pessoas. Nós vamos orar com elas, abraçar elas nesse momento, tá? Deixa você ser boca de Deus. Agora é a igreja ministrando a igreja. Aí em cima, ninguém sem pessoas. Ninguém. Se puder fazer em 2 pessoas, tudo bem. Vamos orar individualmente por esse povo agora. Isso. Todo mundo sendo abraçado. Lá em cima também, aqui também. Isso, ninguém sem um abraço e sem uma oração. Ninguém sem uma ministração nesse momento. Enquanto eu vou cantar. Aleluia. Tem uma moça lá atrás que precisa de alguém, ó. Ela está sozinha lá atrás. Isso, ali, isso, lá atrás. Não fique com vergonha não, é momento da igreja ser igreja. Tem uma moça aqui, ó. Isso, ali, isso, perfeito. Isso.
Que Deus seja louvado, Deus seja louvado. Que manhã de cura, de restauração. Todos de pés agora, vamos cantar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Sobre mim, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor Jesus, muito obrigado pelo sim de tanta gente aqui hoje pro teu evangelho. Senhor, venho te pedir, gere raiz, Senhor, para esse povo. Que esse povo não apenas tenha uma semente plantada que não ganhe raiz, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, a ser um solo bom para que essas sementes cresçam. Nos ajuda a cuidar do nosso povo. Agora, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que toda lepra que hoje aqui foi identificada não fique escondida, mas vá, Jesus, toque nas nossas lepras essa manhã, Senhor. Refaça as nossas lepras, Senhor. Nos dê novidade de vida em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a rompermos, a transgredirmos tudo aquilo que tem nos deixado doentes. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos posse da Sua palavra que diz que se estamos em Ti, não apenas temos cura na fala, cura na chaga, cura no que é aparente, mas nós temos vida e cura completa. Quem está em Ti é nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Restaura a Sua igreja, restaura a Sua igreja, Senhor. Mais do que sensação de cura, nós queremos cura completa. Nos abraça. Obrigado por essa manhã de libertação e de cura. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê não só paz, mas a paz como consequência de cura, a paz como consequência de sanidade, porque as chagas ficaram para trás, porque somos nova criatura. Que o Senhor venha sobre nós e nos inunde de forma total, plena, cabal. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe, gente. Que sejamos leprosos, livres da nossa chaga. Diga: